Olá, gente. Hoje, mudando um pouco o formato da prestação de contas, a gente vai fazer gravado. Vamos lá, no dia 14 de maio, sexta-feira, participei da audiência pública às 9h30 da manhã da Comissão de Transportes na Câmara Municipal. Participaram também o diretor-presidente do IMU, o senhor Paulo Henrique, e estiveram presentes os vereadores Elisandro Bessa, Rosinaldo Boal, Rosivaldo Cordovil, professor Samuel, Diego Afonso e Everton Assis. Saindo dessa reunião correndo, que eu tinha uma outra pauta, às 11 da manhã, reunião com o diretor da Visa Manaus, Dr. Everton Campos Vanderlei, uma conversa muito boa sobre as fiscalizações em cima de bares e restaurantes que estão com suas licenças vencidas ou a vencer para dar uma flexibilizada. Veio o final de semana, então na segunda-feira, 6 da manhã, foi na inauguração do T1, ali na Constantino Neri, terminal A e B, tudo muito bonitinho, arrumado, pronto para receber o cidadão, faltando alguns ajustes, fizemos algumas solicitações, como o semáforo ali na entrada do terminal, que é um perigo, Constantino Neri ali muito movimentada, e tirar o semáforo de pedestres ali. Lixeiras também na calçada que dá acesso, e essas coisas já estão sendo providenciadas pelo Executivo. Às 9h30 eu falei no plenário sobre justamente os alvarás de funcionamento dos empresários. Uma coisa que a gente está martelando muito é a recuperação comercial e não pode a Prefeitura estar cobrando o alvará. O que aconteceu agora? A Prefeitura jogou o alvará, que foi uma vitória, para ser cobrado só em dezembro, mas não deve ser cobrado. O nome já diz por si só. Alvará de funcionamento. Muitas empresas não funcionaram. E o plenário correu normal até a 1h30 da tarde naquele dia. Às 14 horas tive uma reunião com a Gisela Vieira Braga. Ela que é dona daquela página, aquele perfil Manaus de antigamente. Se você que gosta de Manaus, quer conhecer um pouco sobre a história de Manaus, segue ela. Vê lá, tem umas fotos muito legais e umas histórias maravilhosas. Às 16h30 eu acompanhei o pessoal da iluminação, uma demanda aqui atrás do porão, aqui no São Jorge, que já tinha sido solicitada, mas mudou a direção lá de dentro e agora eu tive que trazer de novo o diretor para dar uma olhada nisso aí. No dia 18, terça-feira, vocês viram muito bem eu tomando um banho de chuva na Ponta Negra. Café da manhã que eu fui convidado pelo Sabá Reis da Semusp, um café da manhã lá na Ponta Negra, só que choveu. Caramba, me molhei todo, tive que trocar de camisa. Saí da Ponta Negra, corri para o grande expediente na Câmara, onde tivemos várias conversas muito boas, até quase 2 da tarde, vários pontos a ser discutidos com vários vereadores. Vamos lá para o dia 19, então, às 9 da manhã, reunião solene em homenagem ao Dia do Gari no plenário. Reunião essa solenidade muito gratificante, consegui conversar com bastante pessoas que trabalham todo dia de sol a sol pela limpeza pública da cidade, é muito bom isso. Então, assim, na quinta-feira eu fiz um vídeo sobre a primeira aprovação, primeiro projeto de lei que está hoje na mesa do prefeito para ser sancionado, o projeto de lei número 186 de 2021, que fala sobre a obrigatoriedade dos colégios de fazerem treinamento de evacuação, colégios municipais e particulares, uma coisa tão importante para as nossas crianças, para os nossos professores e para todo o corpo docente das escolas. Então, o projeto de lei esse é muito importante, porque ninguém sabe nem onde nem quando pode acontecer um desastre natural. Então, imagine isso próximo de um colégio, tem que ter um treinamento para essas crianças poderem evacuar o mais rápido possível. Então, às 7 da manhã do dia 20, dia do pedagogo, inclusive, tivemos uma aula com a pedagoga e historiadora Gisela Vieira Braga, que nos levou ao projeto histórico, projeto Manaus de antigamente. Cara, muito legal. Convido todos vocês, entrem em contato com ela e marquem para vocês conhecerem um pouco da história de Manaus. Passamos 2 horas caminhando nas ruas do centro e foi pouco. Todos nós queríamos mais. Estava eu junto comigo, o vereador João Carlos e o vereador Marcel Alexandre, e eu vou levar para uma segunda etapa isso, mas isso é uma outra história. É muito bonito. A história de Manaus precisa ser contada, né? A aula ministrada por ela foi maravilhosa. Além de outras curiosidades que remetem à valorização histórica e cultural da cidade. Cara, vocês precisam fazer isso. À 1 da tarde, estivemos com a ação do Gabinete Móvel na Alvorada. Pequenos problemas de infraestrutura, pelo menos as ruas que eu andei, que foi a parte mais comercial, mas a preocupação do comércio sempre hoje. Movimento ruim, pouco dinheiro, eu conversei bastante com aqueles empresários, e a parte
Sindicato de Bares e Restaurantes, que ainda vem sofrendo a ação da CIF. Tivemos por lá, foi muito legal, muito bom também conversar com os empresários ali na Alvorada. Vamos lá. Então, quinta-feira foi bem movimentado, mas vamos para sexta. Sexta tivemos uma reunião online sobre um projeto voltado para os autistas, um projeto muito legal, o projeto João e Maria. No meio dessa reunião, eu recebi uma ligação do secretário especial do prefeito, nosso querido Janjão, e me dirigi ao IMU para ter uma conversa sobre mobilidade urbana com o nosso secretário Paulo. Foi muito boa a conversa. Inclusive, saindo do IMU, nós vimos o Kleber Vaz, que é um cadeirante, estava entrando na sua motinha adaptado, e nós vimos também a rainha da Inglaterra num Fusquinha. Tudo isso na sexta-feira. Dia 24 de maio, segunda-feira, Câmara Municipal de Manaus, eu fui lá. Minha prestação de contas sobre a Alvorada, a situação das calçadas, do comércio e ver o que a gente conseguiria fazer para melhorar a situação da região. Isso tudo apresentei na segunda-feira. Às 15 horas tive uma reunião com a Kátia. A Kátia que tem um projeto Aprende Brasil, um projeto muito legal para a gente chegar em todas as áreas da cidade e entra pontuais com cada área para a gente entender os problemas e dar aula para essas crianças, para os jovens, porque afinal de contas educação prática, tá? Além de teoria, aulas práticas em várias áreas. Arquitetura, horta, tudo. É muito legal, o projeto é muito legal, muito bacana. Continuando ainda na segunda-feira, eu conheci o ateliê do Juarez e do Thiago, ali no Campos Elíseos. Ele me mostrou uns projetos para praça, portais, balsas, ferryboats, que olha, que coisa maravilhosa. 4 projetos para colocar em pauta, para colocar em prática em Manaus, que deixaria Manaus muito mais bonita do que já é. Um artista renomado que nem ele, que já esteve no Carnaval do Rio, vem de Parintins, já foi em Parintins, volta. Então, batemos um papo muito legal. Então, isso foi segunda-feira, agora vamos para terça. Terça-feira começou cedo na Câmara, tivemos no grande expediente, eu apresentei justamente o passeio que fiz junto aos 2 vereadores pelo centro da cidade, os pontos ótimos que nós temos de turismo e o lado negativo que nós temos da sujeira, falta de esgoto, falta de planejamento turístico, prédios públicos depredados, o chafariz da Matriz lindo depredado. Então discutimos isso na Câmara, foi muito bom. E isso tudo na terça-feira. Então, quarta-feira, dia 26 de maio, às 9 da manhã, tivemos uma reunião solene em homenagem à Polícia Militar e o Dia do Policial Militar. Tiveram algumas autoridades, que eu vou tentar lembrar o nome de todas elas aqui: Capitão Aldo Ramos, Tenente William Dias, secretário da Casa Militar, Coronel Ronaldo Negreiros, subcomandante da PM, Delegado Sérgio Pontes, Coronel Ken Fujimoto, Tenente Tayana Veras e o vereador que foi o propositor dessa audiência, o vereador Capitão Carpe Andrade, que inclusive me convidou para presidir a mesa enquanto ele falava. Pela primeira vez eu presidi a mesa da Câmara. Muito obrigado, vereador. Aí continuamos então, depois dessa solenidade, tivemos uma reunião, a primeira reunião da FREMPRE, a Frente Parlamentar de Recuperação Econômica aos Impactos Causados pela Pandemia do Covid. Então, quinta-feira, dia 27, tive uma reunião muito produtiva com a diretora de turismo da Manaus CUT, Oreni Braga, sobre um projeto de ecoturismo sustentável. Conversamos bastante, muito legal. Espero poder ajudar mais nesse projeto. Logo após, tivemos um almoço na CDL, eu mais 27 vereadores, se não me engano. Discutimos várias estratégias para o comércio, inclusive algumas revogações de leis que só fazem com que a prefeitura fique mais engessada, fique mais difícil de empreender em Manaus, entre outros assuntos que levantamos a pauta. Foi um almoço muito bom, fiquei muito agradecido pelo convite. Tive uma conversa um pouco ali com o diretor-presidente da CDL, Ralph Baraúna Sayag, e aí estendeu um pouco. Eu tinha um compromisso às 5 da tarde, pegamos a estrada para ir lá para a comunidade Nossa Senhora de Fátima, mas no meio da estrada, no meio do caminho, te viu que ia demorar demais e nem conseguimos chegar. Sexta-feira, às 6 da manhã, estivemos no centro da cidade, acompanhando o trabalho do IMU e cobrando a ação da ACOP, para que também ajude nessa mudança no centro, onde já foi desviado os articulados, um risco de que o motor dos articulados, como é muito baixo, encoste na água e possa vir a quebrar os ônibus. E, infelizmente, a gente tem uma notícia que talvez os ônibus menores também sejam proibidos de passar, porque quando eles entram em contato com a água, vem com os discos muito quentes, disco de freio muito quente, pastilha muito quente, ela pode quebrar e travar a roda dos ônibus no meio daquele esgoto, no meio do igarapé, no meio do rio que está invadindo a cidade ali. Logo após isso, essa unidade de lançamento edital Mário Tadros, lá
no Casarão de Ideias Cassina. Foi muito bom. Sempre que eu falo sobre turismo, que a gente discute sobre turismo, sobre proposituras, ideias em relacionado a isso, eu me sinto bem. Isso tudo na sexta-feira ainda. Fui às 19 horas num campeonato, um futebolzinho veterano lá na Cidade Nova. Você vai ver fotos também aí. Então essa foi a nossa agenda até sexta-feira, dia 28. Beleza, gente? Terça-feira começa um novo mês. Já chegamos no mês 6. Nossa, gente. O ano mais uma vez está correndo. Bora pra cima? Um abraço!